Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, tá? E vamos fazer algumas transformações de unidades, né? Vamos mudar de unidade para outra, tá bom? Então, qual é o nosso objetivo hoje? Conhecer o Sistema Internacional de Unidades, tá? Conhecido como SI, Sistema Internacional. Tá? O Sistema Internacional ele foi desenvolvido para padronizar, a intenção é padronizar o sistema de medidas, tá? Medidas de quê? Medidas de comprimento, de massa, tempo, diversos tipos de medida. Então, a intenção do Sistema Internacional de Unidades é tornar padrão para que quando um país for, por exemplo, né, for vender um determinado produto para outro país, se os dois estiverem utilizando o mesmo sistema de medida, fica mais fácil fazer as transações internacionais. Mas caso os dois países tenham medidas diferentes, então vai ter que sempre fazer uma conversão de unidade para outra, e nisso há uma grande probabilidade de erro, uma grande probabilidade de falha, tá, nesse processo. Então, para evitar isso, foi desenvolvido o sistema internacional para padronizar essas medidas, tá? E aí foram desenvolvidas as medidas padrões, né? As medidas básicas para serem adotadas. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, né, em Kelvin, quantidade da substância em mol e intensidade luminosa, que é o candela, tá? A gente vai usar agora, né, nesse início do curso, mais esses daqui: comprimento, massa e tempo. O comprimento padrão é metro, o símbolo é minúsculo. Quilograma escreve-se quilo, não esqueça, não coloque com K, por favor. É o quilograma, tá? Aqui o prefixo, o K minúsculo e a unidade grama, tá? E o segundo com S minúsculo, tá bom? Depois a gente fala mais dessas outras unidades, tá? Aqui é só um exemplo do metro padrão, né? Isso aqui é o metro padrão. Desenvolvido lá no século XVIII. Essa distância daqui para cá tem 1 metro. Tá? Depois vocês dão uma olhada na história de como foi desenvolvido esse padrão do metro, tá? Na França, tá? No finalzinho aí do século XVIII. E lá no museu, né, na França, você tem o metro padrão, que é essa barra de platina e irídio, e você tem a massa padrão, que é essa massa também de platina e irídio, onde contém aqui 1 quilograma, tá? Então até hoje nós temos esse padrão estabelecido lá no museu, né, próximo a Paris, na França. E de todos os países que utilizam o sistema internacional, apenas 3 não utilizam. Tá aqui um, tá aqui outro, e os Estados Unidos. Tá? Aqui o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, tá? E algumas ilhas aqui que não utiliza. Porém, todo o resto do mundo, ou seja, na verdade o resto se tornam esses daqui que não utilizam, né? Então todo mundo utiliza o sistema internacional e o resto aqui utiliza unidades próprias, né? Os Estados Unidos têm várias unidades inglesas que eles usam até hoje, milha, jarda, enfim. A gente vai adotar e vai utilizar o sistema internacional como nosso padrão para todas as grandezas que nós vamos trabalhar, tá bom? A partir das unidades padrão, as unidades básicas, a gente pode derivar outras unidades. Por exemplo, a área é derivada do produto entre um comprimento e o outro comprimento. Então, eu tenho metro vezes metro, metro quadrado, tá bom? Então, a área é uma unidade derivada do comprimento.
E assim eu tenho várias outras. Velocidade, por exemplo, metro por segundo. Metro, unidade de comprimento, segundo, unidade de tempo. Então essa aqui é a unidade derivada de quê? De comprimento e de tempo, que é a unidade padrão. Tá? Então tem diversas unidades que eu posso derivar, ou seja, obter a partir daquelas unidades básicas. Tá? Eu tenho uma dezena de unidades aqui, eu não vou estar falando delas, mas são unidades, por exemplo, força, que a gente vai estar utilizando. Por exemplo, Newton, a unidade de massa, que é básica, unidade de comprimento e unidade de tempo, que são unidades básicas do SI. Tá? Então, unidades derivadas é o que a gente vai estar encontrando de forma mais comum, tá? No curso de física, tá? Ok? Mas não podemos esquecer as unidades básicas. Existem também algumas unidades aceitas pelo SI, né? Aceitas por quê? Porque são comuns, são muito usuais, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. São aceitas. O eletronvolt é a unidade de energia que a gente vai utilizar muito lá na física moderna. O eletronvolt é uma unidade de energia, só que é uma unidade usual. A unidade padrão de energia é o Joule. Tá? A unidade padrão é o Joule. Só que eletronvolt é muito usual. Então a gente vai fazer várias questões utilizando eletronvolt. Tá? Por quê? Porque é muito usual, né? Os valores são mais adequados. Quando você escreve aqui, quando você usa em Joule, você tem sempre uma potência com valores negativos, enfim. Então vamos deixar isso aqui para quando chegar lá perto, mas é só dizendo que as unidades usuais, elas também são importantes. Por exemplo, vamos destacar aqui 3 delas. Unidade de tempo, né? Não esqueça, 1 minuto possui 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Não esqueçam disso. E um dia, que eu posso representar por D, um dia tem 24 horas. Tá? E aí, como é que eu faço para substituir isso daqui? Veja, se eu tenho, por exemplo, 6 dias, esse Dzinho, ele se transforma aqui, um D corresponde a 24. Então isso aqui, gente, é 6D, então é 6 vezes 1D. Só que 1D é 24 horas, então vai ficar 6 vezes 24 horas. Só que esse H de hora, ele corresponde a 60 minutos, então vai ficar 6 vezes 24, vezes onde tinha esse Hzinho aqui, ele se transforma em 60 minutos. Só que esse minuto aqui, olha ele aqui, ó, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então fica 6 vezes 24 vezes 60 vezes onde tinha 1 minuto aqui, eu coloco 60 segundos. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando 6 dias em segundos. Eu poderia parar aqui, por exemplo, para achar 6 dias em horas. Quantas horas eu tenho em 6 dias? Eu poderia parar aqui para achar quantos minutos tem em 6 dias. Mas aí eu resolvi chegar até aqui embaixo para verificar quantos segundos tem em 6 dias. E aí se você fizer aqui o produto entre eles, você vai encontrar 518.400 segundos, tá? Isso aqui é só um exemplo de aplicação dessa transformação de dia para segundo. Você pode fazer a mesma coisa aqui para minuto, para hora, enfim, tá bom? Prefixos. Os prefixos são fundamentais para que a gente entenda
a escala, para que a gente entenda o poder daquela grandeza em relação a aquele fenômeno. Por exemplo, então, desce é a 10ª parte, é 1 sobre 10, que a gente representa 10 a menos 1. Então, quando eu tenho, por exemplo, 12 decigrama, esse D minúsculo, por convenção, quando eu falo convenção, é a determinação do sistema internacional. O sistema internacional determinou que esses prefixos nessa simbologia representam esses valores aqui. Tá? Então, 12 decigramas corresponde a 12. E aí, esse Dzinho aqui, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Esse Dzinho aqui, prefixo, significa antes da unidade. Aqui, esse Gzinho é a unidade de medida, que é grama, unidade de massa. Então, fica antes da unidade, então prefixo. Então, D minúsculo, se eu for olhar na tabela, é 10ª parte. Então, esse 12 continua, e esse 10 vira 10 a menos 1. E a unidade de medida repete. A unidade de medida é grama, e onde tinha 10ª parte, virou 10 a menos 1. Outro exemplo. 20 miligrama. Então, mili é o M minúsculo, tá aqui, ó. Mili significa milésima parte, ou seja, 10 a menos 3. 1 sobre 1000, milésima parte. Então, aqui, ó, esse M minúsculo se transforma em 10 a menos 3. E a unidade de medida grama se repete. Tá aqui, ó, 10 a menos 3 é o prefixo. Tá bom? Vamos dar outro exemplo. 45 quilo. Vamos mudar vou botar quilômetro. Tá? Quilômetro, que a gente chama. Tá aqui, ó. É o quilômetro. Tá? Esse Kzinho, olha ele aqui, ó. O K minúsculo significa quilo, significa 1000. Então, 45 quilômetros, ou seja, quilômetros, o K minúsculo significa 1000. Então, é 10 a terceira metro. Aqui a unidade se repete, como essa se repetiu, como essa se repetiu. Então, eu só fiz substituir o K minúsculo por 10 a terceira. Isso vai acontecer com mega, com giga, com hectograma, hectômetro, decâmetro. Tá aqui, ó. Decâmetro, decímetro, tá? Picômetro, tá aqui, ó. 10 a menos 12, tá ok? Nanômetro, 10 a menos 9. Nanotecnologia, da ordem de 10 a menos 9 metros, né? As grandezas da nanotecnologia, tá bom? Então, esse prefixo vai ser muito comum. Micro, né? Micrômetro, micrômetro. Tá aqui o micro. Aqui, micrômetro, micrômetro. Micrômetro, na verdade, é um instrumento, micrômetro. Micrômetro é a medida. Tá? Então, essa aqui, essa letra grega, mi. Tá bom? Corresponde a 1 sobre 1 milhão, ou seja, milionésima parte. Tá bom? Conversão de medida. A gente, vez ou outra, a gente é levado a fazer uma mudança na conversão de medida. E uma delas, por exemplo, é o litro. Aí eu coloquei esse texto aqui para vocês darem uma lida, né, saber um pouquinho da história do litro, né? Um litro, e aí L maiúsculo, né? Letra maiúscula, em homenagem ao Claude Litre, tá? Que foi que desenvolveu esse processo de conversão. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? Imagine um cubo, onde você tem
1 decímetro de aresta, 1 decímetro de altura, 1 decímetro de profundidade e 1 decímetro de largura. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 ao cubo. Tá? Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, se eu for olhar, por exemplo, 65 litros. Quantos metros cúbicos eu tenho em 65 litros? Então, para transformar disso daqui para alguma coisa, metros cúbicos, eu preciso fazer uma conversão na minha medida. Conversão de quê, professor? Eu já sei que de litro para decímetro cúbico é direto. 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Então, 65 litros tem 65 decímetros cúbicos. Aqui está 1 para 1. Se é 65, é 65. É só multiplicar 65 para os dois lados da igualdade. Então, 65 litros tem 65 decímetros cúbicos. Portanto, eu preciso converter decímetro cúbico para metro cúbico. Essa é a conversão da medida aqui. Como é que eu faço isso? Olha, eu preciso saber quanto decímetro cúbico equivale a 1 metro cúbico. Então, vamos lá. 1 decímetro. Decímetro, décima parte. Vamos lá, olhar no prefixo, decímetro. Tá aqui, ó. O D minúsculo corresponde à décima parte. É 10 a menos 1. Então, esse cara aqui corresponde a, como aqui é 1, né? 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, para não escrever aqui embaixo, né? Como eu fiz aqui, por exemplo, né? Eu escrevi aqui embaixo. Eu escrevi aqui de lado, tá? Então, esse Dzinho corresponde a 10 a menos 1. Portanto, 1 decímetro corresponde a 10 elevado a menos 1 metro. Tá bom? Como isso aqui é decímetro cúbico, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar ao cubo os dois lados da igualdade. 1 ao cubo é 1. Decímetro ao cubo, decímetro cúbico. 10 elevado a menos 1 ao cubo, repete a base, que é 10. Menos 1 vezes 3, menos 3. E metro ao cubo, metro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos. Pronto. Se eu tenho essa relação agora, 65 decímetros cúbicos corresponde a quanto? 65 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. É só multiplicar, né, 65 desse lado e 65 desse lado. Multiplica os dois lados da igualdade que você vai encontrar. 65 vezes 1, 65. 65 vezes 10 a menos 3, 65 vezes 10 a menos 3. Portanto, no meu exemplo, 65 litros corresponde a 65 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Está aqui minha conversão de litro para metro cúbico, tá? Outra forma que você pode encontrar nas questões sobre conversão de medida é sobre a ordem de grandeza, enfim, começando a misturar os assuntos, né? Então, determine a ordem de grandeza do número de segundos contido em um ano. Né? Mesmo que aqui não tenha na tabela, né, do tempo de um ano, a gente adota que um ano corresponde a 365 dias. Tá? Um ano corresponde a 365 dias. Esquece o ano bissexto, que aqui no enunciado não tem falando nada sobre ele. Se tivesse, tudo bem, mas não tem. Então, 365 dias. O dia, você sabe que é 24
horas. Então, esse Dzinho corresponde a 24 horas. Essa hora você sabe também quanto é. Essa hora aqui corresponde a... O 24 eu vou repetir. 1 hora corresponde a 60 minutos. E aí esse minutinho aqui você sabe também quanto é. 365, 24, 60. E esse minutinho aqui corresponde a 60 segundos. Opa, tá aqui, ó. Então eu vou fazer o produto disso aqui tudinho para poder encontrar quantos segundos tem em um ano. Tá? Isso vai dar 31.536.000, tá? Segundos. Aí eu vou transformar isso aqui para a notação científica, por quê? Porque a ordem de grandeza, o número já precisa estar em notação científica. Como eu não achei a vírgula, é porque ela está subentendida aqui, no finalzinho. E aí eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,1536, vou desconsiderar os zeros, vezes 10 elevado à sétima, positivo, porque eu lembro que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo. Isso lá de notação científica. Ok? Pronto. Aí, para ordem de grandeza, eu preciso lembrar daquele número lá do 3,16. Se for maior do que 3,16, isso aqui vai somar 1. Se for menor, fica só o que está aqui. Como esse valor aqui é menor que 3,16, isso implica que a minha ordem de grandeza vai ser apenas 10 elevado à sétima. Eu não vou somar 1 aqui ao expoente. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Tá bom? Então, para ajudar vocês aqui o nosso resumo, tem algumas conversões de medidas aqui, as mais usuais, tá? Né? Superfícies, distâncias, volume, velocidade, que a gente vai usar daqui a pouco, tá certo? E conversão de medida a partir dos prefixos, né? Quilo, hecto, deca, metro, deci, que é a décima parte. Lembrando que deca é o DA, é 10 vezes, né? Deci é décima parte, ou seja, 1 sobre 10. Centi é 1 sobre 100, centésima parte. E mili é milésima parte, é 1 sobre 1000, tá? Então tá aqui alguns prefixos para massa, para volume, que é em litro, e distância em metro, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.